Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos, então, fazer uma aulinha um pouco diferente. A professora não vai compartilhar a apostila com vocês, tá? Eu vou compartilhar uma nota extra de ciências. E por isso, ó, estou acompanhada hoje de uma abelhinha e de uma borboleta, tá? Depois vocês vão ver por que eu tô usando aqui uma abelha e uma borboleta aqui, ó. Tá cheio de abelhinha e borboleta aqui atrás, tá? Vamos lá, então, para nossa nota extra, tá? Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês a nossa nota extra de hoje. Nós estamos encerrando o bimestre, né? E aí, por isso... Deixa a professora ver. Isso. E aí, por isso, nós estamos fazendo tantas notas extras, tá? Bom, deixa eu só fechar aqui. Assim. Vamos aqui. Primeiro, na primeira questão, nós estamos falando sobre a importância do nosso planeta para os seres vivos. Por que nós podemos considerar o planeta Terra um planeta tão importante para os seres vivos, né? Nós já aprendemos que é um planeta que gira ao redor do Sol, que recebe luz e calor, né, do Sol, que aqui a gente sabe que nós temos água, nós temos oxigênio, né? Mas eu quero saber, por que será que para nós é tão importante o planeta Terra? Na letra A, diz que é importante porque tem muitas belezas naturais, porque tem muitas coisas bonitas na natureza. Será que é só por isso? Na letra B, diz que é porque, até onde a gente sabe, é o único planeta que tem seres vivos, né? Onde os seres vivos podem ficar. É o único lugar onde existem seres vivos, pelo menos até onde a gente sabe. Na letra C, diz que é porque é um planeta com formato arredondado. Mas os planetas que nós conhecemos este ano também têm formato arredondado. Então, qual será a única resposta correta? Assinalem com um X. Na segunda questão, nós vamos falar sobre a diversidade de seres vivos que são encontrados em determinados ambientes da Terra. Quando nós estudamos lá na nossa apostila, nós vimos que lá nos polos, né, nas extremidades do planeta Terra, é muito frio. E por isso lá tem poucos seres vivos comparado a outros lugares, né? Porque é muito frio, é muito difícil de sobreviver lá. Vimos também que nos desertos já é o contrário, é muito quente, tem pouca água, então também é difícil de viver lá. Mas nós vimos que em lugares como a nossa floresta amazônica, tem muita vida, tem vida em abundância, porque lá tem um clima gostoso, tem bastante água, bastante verde, né? Árvores, o que também proporciona alimentos para os seres vivos. Então, analisem, onde será que tem mais seres vivos? No Polo Sul, onde o clima é frio, nas florestas quentes e úmidas como a Amazônia, ou nos desertos que são quentes e secos? Não sei, analisem aí, vamos pensar, tá? Aqui a professora colocou 3 figuras, tá? Um cacto, um urso polar e um peixe. Nessa questão, eu descrevi, só que aqui eu embaralhei, né? Não tá na mesma ordem. Eu descrevi o habitat e o ser vivo, tá? Um desses aqui, em cada quadrinho. Mas o que é o habitat? Vamos relembrar. Habitat é um lugar,
onde o ser vivo habita, onde ele mora, tá? Nós chamamos de habitat. Então, aqui tem a descrição, né, do ambiente onde esse ser vivo mora. O que vocês têm que fazer? Ler a descrição e aí ligar cada ser vivo na descrição correta. Por exemplo, esse ser vivo habita sobre o gelo, na região do Polo Norte. Ele consegue suportar o frio, pois ele possui uma camada grossa de gordura sob a pele que ajuda a manter o corpo aquecido. Quem será esse ser vivo? Segundo, esse ser vivo possui nadadeiras que facilitam a sua locomoção no ambiente aquático. O que é o ambiente aquático? A água. E o mais impressionante é que ele tem a capacidade de respirar dentro d'água, tá? A maioria deles. Por último, esse ser vivo possui uma capacidade impressionante de viver em ambientes secos, porque ele precisa de pouca água para sobreviver, tá? Então, depois de ler aqui, vocês vão fazer aqui, né, a ligação da descrição com as figuras, tá? Número 4, então, a gente sabe que os seres vivos, eles têm um ciclo de vida, certo? O que seria esse ciclo de vida? Algumas coisas muito marcantes que acontecem desde o nascimento até a morte, né? Então, o ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre. Aqui, eu gostaria que vocês numerassem, tá? Colocassem o número 1 no primeiro acontecimento, o 2 no segundo, o 3 no terceiro e o 4 no quarto acontecimento, do primeiro para o último, ok? Na atividade 5, nós temos aqui uma tartaruga no seu habitat, no ambiente em que ela vive, que é o fundo do mar, certo? No fundo do mar, tem muitas coisas que a gente não vê, né? Podemos ver na TV, ou quem já teve a oportunidade de mergulhar, né, bem fundo, aí pode já ter visto. Mas lá embaixo tem a areia, né, do fundo do mar, temos pedras, temos as algas, que são plantas, né, aquáticas, temos a água, temos também, ó, oxigênio, né, ó, temos ar dentro dessas bolinhas, temos outros animais, aqui, por exemplo, nós temos peixes, né, a tartaruga. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que analisar muito bem essa imagem e relembrar o que é um ser vivo e o que é um fator não vivo na natureza, tá? Porque o ser vivo, ele tem aquela característica ali do ciclo de vida que a professora falou para vocês. Nasce, cresce, pode ou não, né, se reproduzir e morre, tá? Isso acontece com todos os seres vivos, certo? Então, analisem quantos seres vivos eu posso ter aqui. Eu vou fazer uma contagem aqui com vocês, tudo junto, ser vivo e fator não vivo, para a gente ver quantas coisas a gente tem que analisar. Então, primeiro, a terra, né, a areia aqui do fundo, as rochas, as algas, o oxigênio, o ar, né, que existe aqui na água, a tartaruga e o peixe, tá? Então, vocês vão analisar 6 coisas, certo? Dessas 6 coisas que a professora falou, vamos repetir para ver se não ficou nenhuma para trás. A terra, né, a areia aqui de baixo, ó. As pedras, as algas, o oxigênio, a tartaruga, os peixes e a água. A professora não tinha falado a água, né? Então, são 7. Vou de novo, hein? A areia, as pedras, as algas, a tartaruga,
os peixes, o oxigênio e a água. São 7 coisas que tem ali para vocês analisarem. Dessas 7 coisas, quantas são seres vivos? E aqui na letra B, quantos são fatores não vivos, tá? E depois vocês vão pintar de verde os seres vivos e de amarelo os seres não vivos. Lembrando, ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Seres não vivos não fazem isso, tá? Fatores não vivos, né? Agora, número 6, vocês têm aqui, isso aqui ficou fora da ordem, e aí tá mostrando aqui coisa que não é para mostrar. Deixa a tia Maiara arrumar aqui, senão não vale. Eu não vi que tinha ficado assim. Pronto, já escondi. Na questão número 6, vocês vão observar a imagem dessa planta que eu coloquei aqui. E vocês vão, então, colocar os nomes nos lugares corretos, tá? Então, ó, aqui a gente viu que a planta, ela tem raiz, folhas, flores, frutos, caule, né? Que parte da planta é essa aqui? Escrevam o nome aqui. Que parte da planta é essa aqui, ó? E que parte da planta é essa aqui? E esta, e por último, essa aqui, tá? Escrevam, então, as partes nos lugares corretos, tá? Depois, na planta, em que local ocorre a fotossíntese? Vocês lembram que a professora explicou onde ocorre a fotossíntese? Quem é que vai lembrar? Na planta, onde é absorvido a água e os sais minerais? Quem é que absorve e aí distribui para todas as partes da planta? E aí, também, qual é a parte que fixa a planta no solo? Que fixa, que fica segurando a planta ali no solo, tá? Depois disso, a questão número 7 diz assim: aprendemos que as plantas se alimentam e respiram. Como é chamado o alimento da planta? Como é que é chamado o alimento da planta? Quem não lembra, volta lá na apostila que tá tudo lá, tá? Assistam o vídeo de novo, mas tentem lembrar. Depois, qual é o processo, o nome do processo, né, que as plantas fazem para fabricar o seu próprio alimento? É a fotografia, é a biografia ou é a fotossíntese? Lembram do nome do processo em que a planta realiza para fabricar o seu próprio alimento? Número 9. Vimos que as plantas, por serem seres vivos, possuem capacidade de se reproduzirem, né? De acordo com o que nós estudamos, as flores das plantas possuem partes masculinas, que produzem o pólen, né? Lembram da aula que nós tivemos, que a professora explicou? Que a flor, ela tem lá no miolinho o pólen, tá? E é esse pólen, quando uma abelhinha ou uma borboleta, né? Deixa eu te tirar daqui. Quando elas vão lá na florzinha, que elas vão lá na florzinha para pegar o néctar, que é aquele açúcar que tem lá na planta, elas vão lá e elas sujam as patinhas com o pólen. E aí elas vão lá em outra florzinha, e levam esse pólen para outra flor, tá? Então, como é que é o nome desse processo em que os insetos, ou até mesmo o vento, né, soprando, a chuva, leva
o pólen de uma flor para outra. Como é que é o nome mesmo desse processo? É polinização, fecundação ou dispersão? Eu sei, mas eu quero que vocês falem para mim, eu quero que vocês assinalem, tá? E a questão número 10 diz assim: sobre o processo que acabamos de descrever, esse processo aqui, né? Vocês vão ter que assinalar F para as afirmativas falsas e V para as verdadeiras. Olha só. A polinização pode ocorrer com o auxílio de insetos? O beija-flor, ao se alimentar, auxilia no processo de polinização? As flores produzem o néctar, que atrai muitos animais. E por último, as flores não têm importância no processo de reprodução das plantas. Será? Não sei. Essa, então, é a nossa nota extra, tá? Vou parar de compartilhar a tela. Então, essa é a nota extra de ciências e vocês terão um tempinho bem grande para fazer. Vocês terão hoje o dia todo, terão sábado, domingo, segunda e vocês então poderão entregar na terça-feira a nota extra de ciências, tá legal? Então, pessoal, um beijo e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Bom fim de semana, cuidem-se e, se possível, fiquem em casa para que a gente possa se encontrar o mais breve possível, tá bom? Se cuidem. Um abraço.